Bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu acabei de ver esse vídeo, eu não sabia dessa notícia, né, que Daniel Mastral tentou o suicídio. E eu gostaria que você analisasse comigo algumas partes deste vídeo, da fala dele. Eu quero que você preste atenção e vamos analisar comigo algumas coisas, por quê? Ele, de onde ele veio, meus irmãos, nós não conseguimos ver um vídeo desse e não ver como algo espiritual, como uma guerra espiritual, devido de onde ele veio, do satanismo, ele veio do ocultismo, ele veio das mãos de Satanás, e Satanás ele não gosta de perder, ele odeia perder. E ele perdeu essa vida, perdeu a vida do Daniel, e é um homem que ele luta para resgatar outras vidas. Ele luta, ele fez livros, ele faz vídeos, ele entra nas batalhas. Mas exatamente homens como ele, gente, não pode jamais esquecer de orar. Não pode abaixar a guarda de jeito nenhum, porque o diabo ele rodeia a gente como um leão para nos tragar. Mas pessoas como ele, como ex-bruxo, ex-satanista, jamais pode abaixar a guarda. Pessoas como ele que se converteram ao evangelho. Tem que vigiar, tem que orar mais do que qualquer outro crente. Tem que ter mais prudência, mais vigilância, mais vida de oração, mais jejum. Tem que ter a vida no altar, porque o diabo odeia vidas que saem da mão dele, né? Então vamos ver alguns vídeos, né? Alguns vídeos não. Este vídeo vamos analisar algumas partes. Se eu errar na minha fala, me perdoe, porque eu não quero cortar esse vídeo, tá bom? E eu faço questão de estar gravando esse vídeo nesse dia, com essa cara mesmo, que é a cara que eu cheguei do hospital, tá? Sem fazer barba, sem tirar curativo ainda, para que tudo que esteja bem fresco na minha memória possa ser passado para vocês e trazer uma reflexão e, acima de uma reflexão, uma transformação na sua vida. E de repente me veio uma sombra muito grande no meu coração, e esse é o momento que eu quero colocar vocês, que vocês observem em vocês mesmos isso. Às vezes nós observamos a circunstância ao nosso redor e nos esquecemos de ser como Bruce Lee falava, seja como a água, né? A água não tem forma, né? Você põe ela numa xícara e ela se torna xícara. Você põe ela numa garrafa e ela se torna garrafa. A água ela não bate contra as pedras, ela contorna as pedras. E eu esquecia de ser como a água. Com o tempo, né, de repente, você vai agindo de uma maneira e você esquece princípios. Ó, você tá vendo aqui nesse detalhe, nessa fala dele, que com o tempo ele vai perdendo o princípio. Então, com o tempo, o que aconteceu? Ele foi. Eu não posso dizer que ele se afastou da presença de Deus, eu não posso dizer também que ele deixou de orar. Mas Satanás, ele age, mas justamente na parte que quando nós estamos mais fragilizados espiritualmente. Ele sabe quem ora, quem não ora. Ele sabe o que você faz durante o dia, ele te observa. Então aqui é bem claro nessa fala dele que ele abaixou a guarda. E foi exatamente quando Satanás olhou para ele e viu ele muito frágil espiritualmente. Preceitos que são fundamentais e que para nortear a sua vida, nortear a sua fé, nortear a sua esperança, que não deve jamais morrer. Mas eu morri no dia 11, morri de verdade, né? E Deus fez um milagre na minha vida, como fez com Lázaro. No dia 11, né, domingo, eu estava muito abatido, era entardecer, estávamos montando a árvore de Natal em casa, com as crianças, e graças a Deus, Deus tem me dado essa oportunidade maravilhosa agora, com uma nova família, esperando um filho, um bebê, um leão, né, e com a Alissa, com o Mateu, com a minha esposa, a Dai, e estávamos preparando a árvore de Natal, né, e de repente eu fui abatido de um sentimento muito escuro. Falei, puxa, nós estamos celebrando alegria, mas cadê alegria nesse mundo? Esse mundo está tão escuro, esse mundo está tão cruel, esse mundo tem tanta maldade, esse mundo tem tanta perversidade. Parece que o mal está triunfando muitas vezes, não é? Às vezes nós temos esse olhar, essa ilusão. Gente, esse vídeo ele é muito importante para a gente analisar como Satanás entrou. O que ele começou a falar na cabeça dele e que muitas das vezes acontece conosco. Esses ataques espirituais que a gente não acha que é ataque espiritual, porque Satanás ele sempre vai trazer o lado ruim das coisas,
das situações. Então, e isso por quê? Isso vai te deixar triste, vai te abater, vai mostrar, vai fazer você pensar que as suas orações é em vão, que Deus não está respondendo, que Deus não está vendo, que não está surgindo efeito nenhum. Mas, irmãos, tudo está no controle de Deus. Então você vê os pensamentos que Satanás começou já a lançar na mente dele, a guerra espiritual, como aconteceu com ele, mas foi uma guerra que não foi nítida. Satanás não estava se declarando que era ele. Foram vozes e pensamentos que ele não conseguiu identificar que era de Satanás lançando na mente dele. Preste atenção. Eu fiquei muito abatido, vi só terra seca, onde parece que 24 anos de ministério, dedicação que eu fiz para Deus, não estavam tendo valor, né? Não estavam tendo significado. Não estavam caindo em terra fértil, estava caindo em terra seca e estava falando para pedras, porque eu via que os frutos pareciam muito pobres, muito pequenos. A ideia que eu... Olha só os pensamentos dele. Satanás lançando na mente dele que tudo que ele estava fazendo estava sendo em vão. Ele não conseguia ver frutos. E você vai, se você assistir este vídeo até o final, fica comigo aqui que eu vou te mostrar uma parte maravilhosa, que as pessoas depois, quando ele sai lá da UTI, as pessoas vão dizer tudo o que aprendeu nos seus livros, vidas foram transformadas. Só que Satanás, na mente dele, estava mostrando para ele que estava sendo em vão. Quando Satanás tem esse tipo de ataque na vida da pessoa, é porque exatamente é o contrário, que está tendo um resultado tremendamente. Vidas estão sendo restauradas, vidas estão sendo curadas, transformadas, libertas. Satanás quer lançar na mente do servo do Senhor, de quem teme a Deus, que é em vão, que não vale de nada todo o esforço, mas é mentira de Satanás. Satanás é mentiroso. Quando você sentir esses pensamentos, são pensamentos malignos, não vêm de Deus. Expulse esses pensamentos da sua mente em nome de Jesus. Não aceite esses pensamentos. Não dê vazão a esses pensamentos. Peça para o Senhor autoridade, ousadia no mundo espiritual e expulse esses pensamentos em nome do Senhor. Estava tendo naquele momento, né? Parecia que basta um vento, um rumor, um boato, como diziam de Jesus. Ele é o impostor, ele tem parte com Beelzebul. Como diziam, né, de Simão Mágico. Ele enganava todo mundo em Samaria, do menor ao maior, não é? Atos capítulo 8. E, gente, eu já vi títulos de vídeo falando que ele é mentiroso. Eu não cliquei no vídeo. Então, quando ele cita essa parte aqui, dá a entender de que ele está querendo transmitir uma mensagem, só que ele não está afirmando que é com ele. Mas eu já vi pessoas fazendo vídeo colocando ele como mentiroso. Então, você imagina uma pessoa que se dedica, que procura mostrar a verdade, ensinar a verdade, e você vê pessoas falando que ele é mentiroso. Não tem como, nós somos seres humanos, isso abate, isso entristece as pessoas. E de repente eu tive esse olhar, parece que Cristo ainda está na cruz sangrando, parece que o amor continua sangrando, e eu me sinto açoitado muitas vezes com isso, porque eu vejo que, como é fácil, né, uma doutrina, de demônio, e eu estava vendo apenas esses oásis negros, esses oásis de árvores secas, né, de árvores infrutíferas à minha frente. Então eu entrei num desespero muito grande, pedi perdão para Deus, falei, Senhor, me perdoa, eu não vou aguentar mais. Parece que eu estou sendo bem... Irmãos, nessa parte do vídeo, eu quero pedir que você coloque ele em oração, porque você vê que ele ainda não está bem. Isso é sinal de depressão, de tristeza, ele não está bem, ele não está 100%, até porque quando ele saiu do hospital que ele fez esse vídeo. Mas ele ainda está choroso, ele ainda está com sintomas. Então temos que orar pela vida dele. Coloque o nome dele no caderno de oração. realista com vocês, tá? Não vai ter corte esse vídeo. Eu pensei, puxa, parece que todo o meu esforço, todos os livros que eu escrevi, os 800 vídeos que eu gravei, né, no canal do YouTube,
o meu esforço em empenhar os seminários, os cursos, os treinamentos, inclusive para os guardiões, que muito tem me honrado também, eu agradeço a isso. E quem sabe você venha se tornar um, se Deus assim o te chamar, né? Mas a sensação que eu tive foi uma sensação de impotência muito grande, eu me senti muito pequeno, né? Como se as sementes de amor que eu lancei durante tantos anos não tivessem florescido. E eu entrei numa tristeza muito grande, pedi a Deus, falei, Senhor, me perdoa. Eu já perdi tanta coisa nessa vida, né? Eu estou acabando me consumindo como uma vela para ser luz para as pessoas, para dar norte, mas parece que eu não estou vendo fruto, então me leva daqui. Eu fiz como Elias. Elias pediu a morte também. Pediu a morte, ele achava que ele era o único. Senhor, não tem mais ninguém, parece que você olha, não é? Não tem mais bondade no mundo, Senhor, não tem mais ninguém aqui que presta nesse planeta. Como diz Roberto Carlos numa das suas... Meus irmãos, você vê nesse vídeo por que o Senhor trouxe ele de volta. Porque na realidade ele queria a morte, ele queria morrer, porque ele começou a ver que tudo que ele estava ensinando, o amor, ensinando a verdade, né, o que ele aprendeu para as pessoas, na mente dele não estava surgindo efeito. Então ele fez exatamente como Elias, como esses homens de Deus. Mas o sofrimento da alma dele, da morte que ele queria encontrar Cristo, justamente para ele ajudar as pessoas. Então, o Senhor não permitiu ele morrer, porque é um homem de coração bom. E no nome do Senhor vai dar muitos frutos ainda para a glória de Deus. Para a glória de Deus, Deus ainda vai usar muito essa vida em nome do Senhor. Mas eu estava muito deprimido e, lamentavelmente, eu tinha muita medicação ainda em casa. Medicação guardada, né, há algum tempo. E eu comecei, então, a tomar aquela medicação, escrever uma carta para ser postada no meu site, né? Passei para o meu amigo, para o Serginho, me despedindo de vocês, pedindo perdão pela minha falha, pelo meu erro. Orei antes, pedi a Deus, falei, Senhor, se você puder, me perdoa. Se o Senhor não me levar, eu vou, mas eu quero partir sem dor, eu quero uma partida suave, leve, e que o Senhor cuide, né, da minha família, cuide dos meus amigos, cuide dos meus irmãos na fé, não faça que eles se espelhem em mim, né, no meu erro, mas que eles olhem para os meus acertos, porque nós erramos, nós caímos também, Olha como ele está. nós erramos. Jesus chorou também. Jesus, nosso libertador, foi preso. Aquele que nos traz um jugo leve e suave, carregou uma cruz pesada e precisou de ajuda. Tudo aquilo que eu tinha plantado, semeado durante tantos anos, caiu em terra seca. E comecei a tomar alguns medicamentos que, misturados, né, a combinação é muito fatal. A mistura é a questão. E isso me levaria a óbito, assim, 10 elefantes. Né? Eu conheço farmacologia, eu sei o que eu estou falando. Conheço um pouco disso. Mas eu queria ser acolhido por Deus. Falei, Deus, me perdoe, me recebe nos céus, né? Quero abrir os olhos e te encontrar, quero te ver, quero que você considere o esforço que eu fiz para chegar até aqui. Se o Senhor não me dá força para continuar, então me recebe. E se o Senhor não me receber, veja lá para onde o Senhor vai me enviar. Talvez seja menor do que a dor que eu estou sofrendo agora. Então, eu amei. Todas as pessoas, irmãos, eu acredito que quando quer se matar, tentam ou se matam, tem esse pensamento. Sabe, pede perdão, Senhor, eu quero me encontrar contigo. Mas a realidade, só Deus é quem sabe. Só Deus é quem sabe quem entrou no céu ou no inferno. Só Deus é quem sabe. Pela palavra de Deus, os homicidas, suicidas não vão entrar no reino dos céus. Então nós cremos que está na palavra do Senhor. Nós cremos o que está na palavra. Mas muitos, quando vão se matar ou algo assim, tem esse pensamento, faz essa oração. Mas é incrível que esse tipo de oração, quando a gente deseja a morte, o Senhor não recebe. Já orei várias vezes, principalmente quando eu era nova. Estou aqui, viva. Deus nunca respondeu essa oração. Tudo que tinha. E eu pensei até que eu ia
dormir lentamente, pegar no sono lentamente, mas de repente eu apaguei, simplesmente apaguei. E entrei em coma profundo por 4 dias. 4 dias Lázaro morreu, 4 dias eu estava como morto. Os médicos não tinham expectativas, não davam esperanças. A minha esposa Dai foi uma guerreira, né? Como a gente vê agora, como as coisas são com o poder da oração. Não apenas ela, mas a família dela, minha família, somaram forças em oração. Ela não saiu do meu lado em momento algum, mesmo gestante, mesmo grávida. Ficou ao meu lado, orou por mim, leu a Bíblia para mim, leu salmos para mim, cantou para mim, tocou louvor. Interessante a gente contar uma coisa aqui para vocês. Teve uma vez que eu queria muito morrer e minha filha falou assim para mim que eu estava sendo muito egoísta. Eu não estava pensando nas pessoas que me amavam. Ela falando isso para mim. Que eu só estava pensando em mim, com quem ia ficar, quem ia sofrer. E aquilo foi muito forte, foi um baque muito forte ouvir isso da minha própria filha adolescente. Eu estava sendo muito egoísta. E quando a pessoa deseja morrer, ela só pensa em acabar com o sofrimento dela. Na realidade, ela não quer morrer, ela quer viver. É aquele sofrimento, aquela dor, aquela tristeza que invadiu a alma dele, que ele quer que saia. Porque quando a gente permite, deixa que essa brecha de Satanás entre na nossa alma, ela fica assim de uma maneira tão forte que ela domina todo o corpo, domina toda a mente. Vem uma tristeza profundíssima. E a mente fica bombardeada só com pensamentos terríveis. De que nada presta, que nada vale a pena, que eu não sou feliz, eu nasci para morrer, eu nasci para ser infeliz. Esse tipo de pensamentos. Isso para mim, me ungiu, acabou com a coisinha de óleo de unção e permitiram que ela ficasse ali na UTI. E os médicos chamaram até uma psicóloga para conversar com ela, já para prepará-la, para dizer, olha, ele não vai voltar. Tudo que a medicina podia fazer foi feito. Tudo que nós podíamos fazer foi feito. Ele aspirou e entrou uma super bactéria no pulmão dele, e nós não sabemos ainda que bactéria é essa, mas ela está muito invasiva e as chances são muito pequenas. Fato é que a sensação que eu tive, eu não tive EQM, sensação quase morte, não tive nenhuma visão do céu ou do inferno, nada disso. Mas eu senti, de fato, senti que eu estava mergulhando como num rio, num mar, melhor dizendo assim. Eu estou mergulhando num mar, indo cada vez mais fundo nesse mar, mais fundo nesse oceano, até que chegasse um ponto onde a luz não mais me encontrasse, onde eu apenas estivesse boiando no meio da escuridão, onde não tivesse mais nada. Mas eu sentia muita paz, eu senti muita serenidade, ouvi um silêncio. Na realidade, gente, eu acredito, eu tenho esse meu pensamento que ele teve todo esse sentimento porque realmente ele não estava morto. Era um sonho, então ele estava descansando, ele estava dopado, ele estava em coma, então ele não estava morto. Porque quem escuta esse tipo de relato vai pensar assim: ah, eu vou poder me matar. Olha o que ele sentiu. Olha, ele ficou em paz, olha, ele pediu perdão para Deus, olha, ele estava com Deus. E na realidade não é assim, meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo esse áudio. Não é assim. Ele teve todo esse sentimento de paz, tranquilidade, porque ele estava vivo, ele estava em coma. Então, ele não provou a morte. Porque quem escuta esse relato vai querer, se já tem pensamento suicida, ver um tipo de vídeo desse, vai pensar que vai valer a pena. Olha, ele não sofreu, olha, ele não viu o diabo, olha, não aconteceu coisa pior. Não, ele ia ficar tranquilo. Não senti dor, não senti medo, não senti frio, não tive fome. Assim, fui invadido por uma paz muito grande. E no meio daquela escuridão, eu lembro que uma centelha de memória que eu tenho nesse momento, talvez os próximos dias reacenda alguma coisa, não sei, estou falando agora, chegando no hospital. Eu lembro de ter ouvido uma voz de longe, longe, não era perto. Uma voz que cantava, que louvava e que recitava um salmo, Salmo 30 e 31 para mim. E era a voz da minha esposa, Dalai. E
eu me orientei por aquela voz, eu segui aquela voz. Eu não vi nenhuma luz. Então você vê que realmente ele estava vivo. Ele estava vivo, isso é bem claro. Ele ouvia a voz da esposa lá de fundinho, então ele só estava dormindo. Algo que me norteasse, mas aquela voz me orientou. E de repente eu despertei, eu acordei, um monte de cabeças em cima de mim, né? Eu vi que estava entubado, sonda dentro do nariz. Interessante que essa foto aqui, gente, você vê que é ele mesmo. Você tá vendo que é ele. Você tá vendo que essa história que ele tá contando não é mentira. É ele mesmo aqui. Então, realmente isso aconteceu. Você vê que aconteceu até pelo choro dele, que parece que ele ainda está em depressão, e por essa foto e outras fotos que tem no vídeo também, né? Esse buraco aqui foi um rasgo que fizeram. Tô com 2 pontos aqui. Introduziram aqui é a aorta, né? É uma veia calibrosa. Então colocaram uma sonda aqui para medicamentos. Então tinham 3 saídas para medicações diferentes, para antibióticos e tudo mais. Fizeram todos os exames, ressonância, ultrassom, enfim. E colocaram sonda de alimentação, né, nasogástrica, e uma outra sonda também para trazer hidratação. No final desse vídeo eu mostrarei algumas imagens, né, estando na semi-utensiva, né, já não mais na UTI, já me recuperando um pouco e depois voltando para casa, né, dentro do carro, voltando à vida. E eu encontrei em casa um bilhetinho das crianças, um bilhetinho da minha esposa, bilhetinhos das pessoas que me cercam, que estão próximas de mim, que deixaram palavras de incentivo, de encorajamento para mim, de pessoas que vêm, que trabalham na minha casa, né, de carinho, de afeto, de gratidão. Isso foi muito marcante para mim, está sendo muito marcante e vai ser marcante por toda a minha vida, por toda a minha existência. Vai ficar uma cicatriz aqui. Provavelmente vai ficar uma cicatriz para eu nunca mais esquecer disso. E além desses bilhetes, né, eu vou mostrar rapidamente para vocês no final, eu batendo o olho no celular assim, depois tendo um pouco de consciência, chegando em casa, a primeira coisa que eu vejo é um bilhete do meu filho. Eu tinha algumas fotos de bilhetes dele e mais um bilhetinho dele. Papa, bem-vindo. É como se o universo se juntasse e dissesse: bem-vindo de volta. Então, Deus usou pessoas, médicos, enfermeiros, toda a equipe, desde pessoas da limpeza, de enfermagem, assistentes de enfermagem, enfermeiros, médicos, equipe médica, neurologistas, psicólogos, psiquiatras, toda a equipe foram anjos de Deus e foram muito assertivos. Quem é médico sabe que você trabalha numa UTI, você tem que ter decisões rápidas e decisões assertivas, porque se você tomar errado uma decisão, fizer uma escolha errada, você decide a vida daquela pessoa. E Deus me colocou nas mãos de pessoas certas. E Glória a para minha Deus. surpresa, aos poucos, quando eu fui recobrando gradualmente a minha consciência, estava muito fraco, né? Tô com o braço ainda meio, não sei se dá para perceber, mas está meio marcado aqui ainda, né? Meio roxo, tem tanta injeção de picado de medicamentos, mas fiquei super monitorado na UTI. 4 dias entubado, fiquei 5 dias na UTI e 4 dias na semi-intensiva. Então eu fiquei ao todo 9 dias internado. 9 não é um número diabólico, 9 é um número divino, é um número de nossa gestação, é um número 9, é um número de meses que Deus nos prepara para nascer. Deus permitiu que eu renascesse de novo nesses 9 dias. E nos 4 dias que eu fiquei morto, que eu morri, Deus me fez enxergar como Lázaro. No meio da escuridão, ouvi uma voz dizer: não, você é especial, eu não esqueci de você. Leia lá, dá uma lida no Salmo 30 e Salmo 31. Não esqueci de você, né? E de repente Deus usou pessoas, enfermeiros, médicos,
pessoas da equipe de enfermagem para falar para mim: Daniel, cara, eu te sigo. Você é importante para Deus, né? Sabe? Você transformou minha vida. Eu assisti um vídeo seu que mudou minha história. Olha, Glória a Deus, coisa linda. fala com a minha mãe, você mudou a vida dela também. E ela me falou: olha, eu te digo, eu sei que Deus a usou como instrumento. Ele disse: olha, como disse para Elias, né? Quando pediu a morte também, achou que não valia mais a pena, que não tinha mais sobrado ninguém, que não estava rápido, que estava no deserto. Ele estava debaixo do zimbro, estava no sono de depressão e pediu a morte. E Deus então manda o anjo para ele e diz: come e bebe. E ela disse isso para mim: Deus manda te dizer isso, Daniel, né? Olha, come e bebe. Deus está mandando um anjo para te fortalecer, vai te tirar daí, para trazer vida, para trazer vida. Porque a luz prevalece sobre as trevas, o amor prevalece sobre o ódio, o bem vence. E de repente eu vejo outros enfermeiros: olha, eu sou adventista de sétimo Glória a dia, eu sei Deus. quem é você, e Deus manda te dizer, me perdoe se eu estou te invadindo, mas Deus manda te dizer que Ele te ama muito, que você é muito especial, que Ele não esqueceu de você. E vem outro e diz: olha, Deus foi te buscar, lá no abismo, foi te buscar, foi te resgatar, porque tua missão não acabou. Pois eu Glória a vou te dizer Deus. como você é amado, que de Glória a repente Deus. uma Deus chuva de maravilhoso. pessoas. Eu postei no Instagram que eu estava no hospitalizado, uma enxurrada de mensagens de amor, de ternura, de carinho, de apoio, de incentivo, de mãos estendidas, de braços que abraçam. Pessoas que eu nem imaginava vieram me visitar. E houve reconciliação, houve restituição, houve reconstrução, houve fortalecimento, houve uma transformação incrível na minha vida. Eu renasci. E Deus me mostrou algo nesse todo, me fez olhar pelo retrovisor. Às vezes a gente olha para frente e você não vê o que você já fez lá atrás. Você olha para frente imaginando: puxa, o que eu tenho por fazer pela frente? Eu não sei, Deus sabe. No tempo dele Ele vai me levar e ok, e vai ser no tempo dele. Já prometi diante do Pai, diante dos anjos, diante da minha família: não vou mais fazer essa bobagem. A vida... Glória a Deus por essa atitude dele. Falou que não vai mais fazer isso. Glória a Deus. Deus abençoe que assim seja, em nome do Senhor. E é um vídeo de grande aprendizado, viu? Grande aprendizado, muito nítido a batalha espiritual. Sabemos que o filho dele, que aconteceu com o filho dele, ele perdeu a esposa, isso também não é fácil. Então, é um homem bombardeado, o espírito da morte, de suicídio, fica rodeando o tempo todo, né? Mas graças a Deus eu sei que isso daí foi uma grande lição, uma grande lição. Eu creio que no nome do Senhor nunca mais ele irá fazer isso, porque isso repercute, né, muito, muito em muitas em pessoas, né? E até as pessoas que confiam nele, que gostam dele, que admiram ele, vê esse tipo de atitude como pessoas fracas, que não estão bem espiritualmente, ou seja, pregam uma coisa e não vivem ela. Os outros pensam assim, né? Mas é que não é fácil, a guerra espiritual é muito grande acerca da vida dele. Então, ore por ele e que Deus abençoe você. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Que Deus te dê uma noite, um dia de paz, em nome de Jesus.